Olá, irmãos, vamos voltar aqui na nossa aula de fluxograma e eu estou aqui nessa tela já para recapitular com vocês aquilo que nós vimos na aula passada. Eu expliquei a vocês que agora o que nós precisamos fazer é retirar, agora que você analisou o fluxograma, você agora precisa identificar qual é a ideia central do fluxograma. Isso por quê? Porque com a ideia central, você produz o seu esboço. E o fluxograma é para isso. É para facilitar para você a identificação da ideia central e dos pontos. Se você é um pregador, você sabe que esse é o maior desafio da pregação expositiva, identificar o ensino do texto e os pontos do sermão, ok? Então é esse o propósito principal do fluxograma. Então, uma vez que você produziu o fluxograma e analisou o fluxograma, agora você vai identificar qual é a ideia central do fluxograma. Lembrando sempre que ideia central é diferente de ideia homilética. A ideia homilética é a ideia central do sermão. A ideia central que nós estamos falando aqui é a ideia central do texto, que é um resumo do que o texto está falando, ok? Essa ideia central do texto vai se transformar em ideia homilética e pontos da pregação, ok? Então, como é que você identifica a ideia central do texto? Através de um fluxograma. A ideia central, irmãos, é descoberta através de duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o assunto do texto? E a segunda pergunta é: o que o texto fala sobre este assunto? Ok? Então, nós analisamos a primeira pergunta. Como você olhar para o fluxograma e identificar qual é o assunto do texto? Você, em primeiro lugar, tem que olhar o contexto daquele texto, ver os outros textos anteriores e posteriores para ver em que lugar aquele texto está localizado, sobre o que o autor está falando no contexto maior, ok? Mas, em segundo lugar, você vai olhar para o seu fluxograma e você vai, em primeiro e mais importante de tudo, procurar a oração principal. Na grande maioria dos casos, o assunto do texto está na oração principal, ok? Que é aquela oração que está no primeiro nível, ali no comecinho, tá? Procure a oração principal. Em segundo lugar, você também deve considerar as orações subordinadas à oração principal, que são aquelas orações que estão um nível depois, que estão explicando algo da oração principal. Então, você precisa entender se a oração principal e as secundárias, elas estão lhe explicando qual é o assunto, elas lhe ajudam a entender qual é o assunto do texto. Ou então também olhe as orações que são coordenadas à oração principal, ok? Eu usei como exemplo ontem, ou na aula passada, desculpe, o texto de Romanos 6, 22 e 23. Então, aqui nesse pequeno texto, você olha no contexto e vê que o assunto de Paulo ali é a passagem da morte para a vida. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos. Então, a novidade de vida que vem através da graça de Deus, do batismo e tudo mais. Então, aqueles que se uniram à obra de Cristo têm nova vida. Este é o assunto geral ali. Então, o apóstolo Paulo conclui o seu argumento agora falando a respeito do vosso fruto para a santificação e da vida eterna. Veja que ele diz: agora, porém, vocês têm o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Pronto, você tem o assunto aqui. Sobre o que Paulo está falando neste texto? Qual é o assunto deste texto? Paulo está falando aqui que nós temos o fruto da santificação e da vida eterna. Então, o assunto do texto é o fruto da santificação e da vida eterna, que agora nós temos o fruto da santificação e a vida eterna, ok? Então, nosso próximo passo agora é fazer a segunda pergunta. O que o texto está falando sobre este assunto?
Então, você descobriu que o assunto principal é esse. Agora, a sua pergunta é: o que o texto fala sobre isso? O que o texto está me informando sobre este assunto? Certo? Como é que você faz isso? Observe as orações coordenadas. Analise as orações coordenadas. Então, veja, nas orações coordenadas, você tem ali uma lista de informações. Então, o autor está lhe dando uma lista ou uma série de informações sobre algum assunto. O autor está lhe dando alternativas, lhe mostrando contrastes sobre aquele assunto. Ou o autor está lhe dando progressões sobre este assunto. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, como eu mencionei a vocês, o apóstolo Paulo está falando sobre a hipótese de você fazer algo sem ter amor. Ainda que eu faça isso sem amor, ainda que eu faça isso sem amor. Esse é o assunto. É o ainda que sem amor, certo? Então, este é o assunto. Então, o autor está lhe dando uma série. O que ele está falando sobre isso? Ele está lhe dando uma série de exemplos de como grandes atitudes sem amor não valem nada. Então, ao observar a lista ali que ele faz, eu identifico que o que ele está falando sobre aquele assunto é lhe dando, então, uma série de informações, uma série de hipóteses, uma série de possibilidades de você fazer algo sem amor e isso não valer nada, ok? Outra, então, possibilidade é você analisar as orações subordinadas. E geralmente, a resposta para essa segunda pergunta está nas subordinadas. Por quê? Porque as subordinadas é o que vão lhe explicar sobre o assunto. Se você encontra o assunto na oração principal, o que está se falando sobre aquele assunto? São nas subordinadas. Elas vão lhe explicar, elas vão definir algo na oração principal, elas vão qualificar algo na oração principal, elas vão dar circunstâncias, elas vão lhe falar algo sobre o assunto, ok? Então, o que o texto fala sobre este assunto? Você olha para as orações coordenadas, vê se as orações coordenadas estão lhe informando sobre isso, ou você olha para as subordinadas e você vê o que as subordinadas estão lhe falando sobre o assunto, certo? Vamos aqui pegar, então, o exemplo de Romanos, capítulo 6, 22, novamente. Eu mostrei a vocês que o assunto está aqui neste trecho, certo? Agora vocês têm o fruto para a santificação e a vida eterna. Então, o assunto do texto é o fruto da santificação e da vida eterna. A pergunta agora é: o que o texto fala sobre este assunto? Se você olhar aqui as orações principais, elas estão me indicando o assunto, certo? Então, o que o texto fala sobre este assunto estão nas subordinadas. Se o assunto do texto estão nas orações principais, eu vou procurar, então, o que o texto fala sobre esse assunto nas orações subordinadas à oração principal. Então, primeiro, você pode aqui ver essa primeira oração subordinada, libertados do pecado. O que essa oração subordinada está me informando sobre a oração principal? Que agora eu tenho fruto para a santificação porque eu fui libertado do pecado. Então, aqui eu tenho uma causa. Ele me diz, então, que a libertação do pecado é uma causa do fruto da santificação. A segunda oração, transformados em servos de Deus, o que ela me explica sobre a oração principal? Ela me explica que eu tenho fruto da santificação porque fui transformado em servo de Deus. Então, também aqui está me indicando a causa. Ok? Então, você tem aqui o que o texto está falando sobre este assunto. Ele está me dando, em primeiro lugar, essa causa para o assunto, né?
o fruto da santificação vem por causa da liberdade do pecado, também vem por conta de eu ser transformado em servo de Deus. Agora temos mais essa daqui, porque o salário do pecado é a morte, mas então você tem aqui duas orações coordenadas que estão fazendo um contraste uma com a outra. Esse contraste está me explicando o que sobre a oração principal? Veja o porquê aqui. Então, está aqui me explicando também uma causa ou razão. Dá no mesmo, certo? Ou causa ou razão. Então, vamos colocar causa também. Ou razão. Então, por que eu tenho a vida eterna e a santificação? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por que eu tenho a santificação e, por fim, a vida eterna? Porque se eu estivesse no pecado, eu morreria, mas eu recebi a graça de Deus, então eu tenho a vida eterna. Então, o que nós encontramos aqui? O que o autor está falando sobre este assunto? Ele está me explicando aqui as causas ou razões, não i, certo? Vou corrigir aqui. Ou as razões deste fruto para a santificação e para a vida eterna. Agora, por uma questão de espaço, é que eu resumi aqui, irmãos. Mas o correto seria você responder assim. O que o autor fala sobre este assunto? O autor fala que nós temos o fruto por causa da liberdade do pecado, porque somos transformados em servos de Deus e porque temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, o assunto do texto é o fruto da santificação e da vida eterna. E o que o autor fala sobre esse assunto? Ele me fala que eu tenho o fruto da santificação e a vida eterna por causa da liberdade do pecado, porque eu fui transformado em servo de Deus e porque eu tenho o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Pronto. Qual é o assunto do texto? O que o texto fala sobre este assunto. Vamos para mais um exemplo aqui. Peguei só esse trechinho aqui, porque na aula que vem é que a gente vai começar a fazer em textos maiores. Nós ainda vamos praticar muitos fluxogramas, certo, irmãos? Então, não se desesperem para ver como isso funciona em textos maiores. Eu estou pegando textos menores para ensinar a você. Vamos começar do mais fácil para depois ir para o mais difícil. Então, Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Aqui você tem a oração principal. Tiago quer que a gente saiba de alguma coisa. Todo homem, pois, seja. Aqui você tem a oração subordinada à oração principal. Então, qual é o assunto? Vamos perguntar aqui, qual é o assunto desse texto? Tiago está falando aqui, certo? O assunto aqui é algo que nós precisamos saber, certo? Tiago quer que nós saibamos algo que nós precisamos ser. Veja, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja. Então, qual é o assunto aqui? Ele quer que nós saibamos o que todo homem deve ser, certo? Então, qual é o assunto aqui? O assunto é, nós devemos saber o que todo homem deve ser. Sabeis estas coisas, todo homem, pois, seja. Então, ao observar a oração principal e a oração subordinada à oração principal, o que você descobre? O que Tiago está querendo fazer aqui? Ele está querendo que a gente saiba o que todo homem deve ser, ok? Então, este é o assunto aqui. Saibam o que todo homem deve ser. Então, o assunto do texto é que nós precisamos saber o que todo homem deve ser. Agora, o que ele diz sobre este assunto? Nesse texto aqui é muito fácil, irmãos, porque você tem aqui 3 orações, você tem 3 verbos no infinitivo, mas você tem aqui o verbo seja, pressuposto, certo? Seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, seja tardio para se irar. Então, o que o texto está me falando?
Então veja aqui o valor de você saber analisar um fluxograma como a gente trabalhou aqui. Todo homem, pois seja o quê? O que que ele faz com essas três orações subordinadas aqui? Elas estão me explicando o quê? Lembram que eu expliquei a vocês que existem orações subordinadas que explicam o quê? Então, todo homem, pois seja o quê? Certo? E quando a pessoa então responde o quê? Ou ela vai lhe dar características, ou ela vai lhe dar razões, ou ela vai lhe dar aplicações, ou ela vai lhe dar formas, ou ela vai lhe dar alguma coisa, certo? Então, todo homem, pois seja. Se é o seja aqui, se ele está falando todo homem, pois seja o quê? Então, ele vai dizer algo que nós devemos ser. Ele vai lhe dar, então, características. Ele vai lhe dar, então, algo que a gente deve ser na nossa vida. Ele não vai falar de atitudes, certo? Ele não vai falar aqui de razões. Não vai falar algo que todo homem tenha, mas que todo homem seja, ok? Então, o que ele está falando sobre isso? Ele está lhe dando três características que todo homem deve ter, ou o homem deve ser essas três características. Ele deve ser pronto para ouvir, então ele deve ter prontidão para ouvir, ele deve ter paciência para falar e ele deve ter paciência para se irar, ok? Então, qual é o assunto do texto? O que nós precisamos saber que todo homem deve ser. E o que ele diz sobre esse assunto? Que o homem deve ter essas três características. Ele deve ser marcado por essas três características, para a gente não confundir o ser com o ter aqui, certo? Todo homem, pois seja o quê? Que ele seja essas três características, que ele apresente isso nas suas vidas. Que ele apresente prontidão para ouvir, paciência para falar, paciência para se irar. Então veja que eu estou mantendo as palavras do texto, certo? Pronto, prontidão. Tardio, tardio, paciência e paciência. Não deve ter pressa, deve ser tardio, deve ter paciência. Pronto, deve ter prontidão. Por que eu usei características aqui? Porque o texto usa a palavrinha seja. Seja o quê? Então, são orações subordinadas que estão me respondendo o quê? Então, seja o quê? Ele seja, então ele está falando de características. Então, três características que eu devo ser, ok? Três elementos que devem fazer parte do meu ser. Eu devo ser pronto para ouvir, eu devo ser paciente para falar e eu devo ser paciente para se irar, certo? Vamos para mais um exemplo aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esse é um texto um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais difícil de você olhar a ideia central. E a minha dica para você aqui é a seguinte: pause esse vídeo, certo? E procure você mesmo. Tente você mesmo responder qual o assunto do texto. E então você continua o vídeo e veja se você está indo no caminho certo. E depois você pausa e vê o que o texto fala sobre esse assunto. E então você continua o vídeo e vê se você está no caminho certo. Mas vamos lá. Para você identificar o assunto de um texto, a primeira coisa que você faz é olhar para as orações principais. Aqui você tem o fluxograma. Se essas duas orações estão no nível inicial, essas são as orações principais. Não retarda o Senhor a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Então, note que aqui você tem uma relação de alternativa, ok? Então, ele está falando de uma alternativa. Não retarda o Senhor a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, certo? Então, você vai olhar no contexto e você vai olhar essas duas orações e vai se perguntar sobre o que esse texto está falando. Qual é o assunto desse texto?
Então, tente buscar aqui nessas duas orações qual é o assunto desse texto. O texto aqui está falando sobre a promessa, certo? E ele está falando o que sobre essa promessa? Qual é o assunto tratado sobre essa promessa aqui? Não retarda o Senhor o que sobre a promessa? Não retarda o Senhor o cumprimento da promessa, ok? Então, Deus não retarda o cumprimento da promessa, mas ele é longânimo para convosco. Então, sobre o que o texto está falando? Ele está falando sobre o cumprimento da promessa. Esse é o assunto do texto, o cumprimento da promessa de Deus. Este é o assunto do texto, ok? Agora, quando você vai se perguntar o que o texto fala sobre este assunto? Isso é muito interessante, irmãos. Aqui, veja como o fluxograma é um negócio espetacular. Você vai se perguntar o que o texto está falando sobre este assunto. Você vai para a oração principal e vê que aqui existe uma relação de alternativa, que o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, mas ele é longânimo para convosco. Então, o que o texto está falando sobre o cumprimento da promessa? Em primeiro lugar, o texto está me dizendo que o Senhor não retarda o cumprimento da promessa. Ok? Percebem isso? O que o texto está falando sobre a promessa, sobre o cumprimento da promessa? Em primeiro lugar, ele me diz que o Senhor não retarda o seu cumprimento, como alguns a julgam demorada, certo? Então, esse como alguns a julgam demorada está me explicando o não retarda. Ele está dando uma explicação aqui de conformidade, certo? Não retarda como alguns acham que ele retarda, ok? Como alguns a julgam demorada. Então, essas ideias de apoio, elas servem para apoiar o que está se falando sobre o assunto, certo? Então, você tem que focar aqui o que está se falando sobre o assunto do cumprimento da promessa. Em primeiro lugar, que Deus não retarda o cumprimento da sua promessa. Em segundo lugar, ele me diz que, pelo contrário, que o cumprimento da promessa é por causa da longanimidade de Deus para conosco. Então, ele me dá uma alternativa em relação ao cumprimento da promessa. O que o autor está falando sobre a promessa? Ele está me falando de alternativas. Ele está me falando que Deus não retarda o cumprimento, mas que ele é longânimo. Então, que o cumprimento de Deus ele não é retardado e que o cumprimento da promessa de Deus é longânimo. Então, pastor, mas e essas outras orações aqui? Não querendo que nenhum pereça, senão são apoios para o longânimo, certo? São ideias de apoio. Então, o que o autor está falando sobre o cumprimento da promessa? Ele está falando que Deus não retarda o cumprimento da promessa. Então, esse como alguns a julgam demorada é um apoio. E o não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, também é um apoio. Mas o que ele está falando sobre o assunto é que o cumprimento da promessa não é retardado e o cumprimento da promessa é longânimo. Então, como ficaria a nossa resposta aqui? O que ele fala sobre o assunto? Primeiro, ele fala que a promessa do Senhor tem o seu tempo devido. Você pode fazer isso, irmãos. Você pegar uma frase que está negativa e transformar em positiva, certo? Não tem problema. Você mantém a mesma ideia do texto, mas agora você mantém como positiva. Então, o que o texto fala sobre o cumprimento da promessa do Senhor? Primeiro, que ela não retarda, ou seja, ela tem o seu tempo devido. O que não atrasa é o que está no tempo. O que não retarda é o que está no tempo correto. Então, o cumprimento da promessa tem o seu tempo correto.
E, em segundo lugar, que o cumprimento da promessa é baseada na longanimidade de Deus. Que Deus cumpre a sua promessa com base na sua longanimidade. Que o cumprimento da promessa vem por causa da longanimidade de Deus, certo? Então, guarde isso na sua mente. Como é que você identifica a oração, a ideia central em um fluxograma? Você vai se perguntar qual é o assunto do texto e o que o texto fala sobre este assunto. Você pode estar pensando, pastor, mas esses textos são muito fáceis. E deixe-me dizer a vocês, de fato, haverá textos mais difíceis de você encontrar a resposta para essas duas perguntas. Mas a grande maioria não é difícil, certo? Você fazendo isso que eu lhe ensinei, você vai encontrar a ideia central fazendo fluxograma na grande maioria dos textos. E outra coisa também que eu lhe digo é que, de fato, eu escolhi textos fáceis. Depois nós vamos pegar textos mais difíceis, ok? Então lembre-se, chegou no fluxograma, em primeiro lugar, qual é o assunto desse texto? Olhe as orações principais. Veja o que as orações principais estão falando, sobre o que as orações principais estão falando. Se existe alguma oração subordinada às orações principais, que estão lhe ajudando a entender o assunto, certo? Então, primeiro faça isso. Depois, o que o texto fala sobre este assunto? Veja se a resposta não está nas próprias orações principais. E veja também se a resposta não está nas orações subordinadas. Em alguns textos, como por exemplo o texto de Tiago aqui, a resposta para o que é dito sobre esse assunto está nas orações subordinadas. Em 2 Pedro 3,9, a resposta está nas próprias orações principais e coordenadas aqui, certo? Mostrando alternativas sobre o cumprimento da promessa do Senhor. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu quero então avançar ainda nessa questão da ideia central e nós vamos aqui fazer muitos exercícios, tá bom? A partir da aula que vem, nós vamos gastar um bom tempo fazendo exercícios para depois, então, a gente estabelecer o esboço que vai se tornar o esboço do sermão. Então, fique com Deus e até mais.